Bom dia, povo! Estamos de volta com a Escola Bíblica Dominical para abordarmos mais um conflito da vida e hoje nós estaremos falando sobre o álcool, sobre o alcoolismo, que é um caminho tenebroso. Teremos a Jaqueline, que estará ministrando a aula, teremos a pastora Maria do Carmo, trazendo o lado espiritual e também clínico desse transtorno, e teremos a participação de um irmão muito querido nosso da igreja, que é o Celcinho, testemunhando parte do que foi a vida dele quanto ao álcool, e eu espero que você seja muito abençoado, assim como nós também já estamos sendo com a presença de todos aqui. Deus os abençoe, uma excelente aula para todos nós. Bom dia, amados. Hoje a gente vai estar falando, como a Michelle falou, na escola dominical, sobre o alcoolismo, um caminho tenebroso. E o versículo-chave é Provérbios 21. E eu vou estar lendo para vocês. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Então a gente vai estar aqui agora vendo sobre o que a Bíblia fala sobre o álcool, sobre o alcoolismo, sobre se o crente pode ou não beber socialmente. Então a gente vai estar vendo sobre a dependência do álcool. Eu vou estar lendo aqui um texto. Os conflitos da vida, tratados nesta série de lições, nos trazem ensinamentos preciosos, mas também perturbadores, pois estampam a dura realidade que tem tirado a paz de muitos cristãos: a ansiedade, o medo, a depressão, o senso de culpa, a ira, a solidão, os complexos, o luto, o desespero, o suicídio, os vícios e etc. Porque, tem muito mais. De fato, muitos são os males que nos rodeiam. E se não fosse a boa mão do Senhor, os conselhos seguros de sua palavra e as vozes sensatas que se levantam para exortar, aconselhar e direcionar nossos passos, já teríamos sucumbido. Todas as questões tratadas aqui em maior ou menor escala prejudicam o desenvolvimento da vida espiritual, embora sejam ainda contornáveis pela intervenção divina ou pelo próprio esforço humano. No entanto, quando o assunto é alcoolismo, a questão parece atingir proporções incontroláveis, uma vez que o álcool é capaz de entorpecer tanto a razão que passa a interferir na vontade de muitos indivíduos. O tema é cercado de polêmica em seus aspectos culturais, ideológicos, científicos e principalmente no campo da espiritualidade. Por isso, nosso desejo é descobrir na Palavra de Deus um caminho seguro que nos conduza a um posicionamento cristão e ético, coerente com a fé que professamos e no qual possamos encontrar a paz de espírito, a boa consciência, o bom testemunho e a certeza da libertação. Antes de eu estar prosseguindo, eu vou estar falando aqui sobre o álcool. Ele é uma droga socialmente permitida, que causa muito dano. Então, ela vai sendo, algumas pessoas vão inserindo o álcool em suas vidas porque é uma droga permitida socialmente. O alcoolismo ele é um vício, que vai causando a dependência e é considerado uma doença. Uma dose tem em média de 10 ml de etanol puro, que demora cerca de uma hora e meia para sair do organismo, para ser metabolizado. Logo, o álcool ingerido, ele vai para o estômago, é absorvido e começa a viajar pelo corpo por meio da corrente sanguínea, passando pelos órgãos até o cérebro, causando alguns danos, porque a pessoa ela vai ingerindo álcool aos poucos e ela pode se tornar um alcoólatra. Então eu vou dizer aqui algumas coisas que podem acontecer da forma biológica, atingindo o coração, porque libera adrenalina, que acelera a frequência cardíaca. Pode atingir o fígado, altera a produção de enzimas, ocasionando inflamação crônica, hepatite alcoólica e cirrose.
A cirrose é umas lesões que acontecem no fígado e elas vão sendo cicatrizadas e aquela parte do fígado já não serve mais. Isso vai se agravando até levar à morte. E o estômago, né, a úlcera, a inflamação no aparelho digestivo, câncer, o consumo de álcool está associado a vários tipos de câncer também. E muitas vezes as pessoas bebem sem saber. As pessoas bebem e ingerem o álcool sem saber o risco que está correndo, né, em todos os pontos. E a disfunção imunológica causa um enfraquecimento do funcionamento do sistema imunológico, que aumenta o risco de infecções, como pneumonia e tuberculose. Isso é importante, porque nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, a gente precisa estar com o sistema imunológico bem, né? Ele precisa estar fortalecido. Então, nesse momento que as pessoas estão ingerindo álcool, às vezes alguns jovens que morrem novos, né, que adquirem o vírus e morrem jovens, eles não estão sabendo que a bebida está fazendo esse mal, né? Então a gente precisa ter consciência disso, que isso acarreta no enfraquecimento do sistema imunológico. Agora eu olhei aqui, quem pavimentou esse caminho? Nós somos bombardeados diariamente pelas campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas sem qualquer escrúpulo. Tentam passar a ideia de que a coragem, o sucesso, a felicidade, sorte no amor, as boas amizades, os melhores momentos da nossa vida estão à espera daqueles que fazem uso da bebida. Isso é errado, né? Mas nós vamos ver aqui. Na verdade, essa propaganda enganosa não é de hoje. Ela foi vinculada pela primeira vez lá no Jardim do Éden, oferecendo um produto que prometia satisfação imediata, diversão estimulante e fortalecimento mental. O publicitário daquele anúncio só não avisou quais eram os efeitos colaterais e permanentes da sua mercadoria. E a gente vai ver aqui que a nossa alegria não está na bebida, né? Que a nossa alegria está em Deus. Lá em Filipenses 4:4, que fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Um filho de Deus não pode procurar a falsa alegria numa bebida, né? A nossa alegria está no Senhor. Nós temos que procurar sempre a nossa alegria no Senhor. E a Bíblia é muito clara nisso, né? Em vários, nós vamos estar vendo aqui que a nossa fonte maior de alegria é Deus. E para que eu possa desfrutar de uma alegria saudável e verdadeira, eu não posso beber, é óbvio. João 15:11 diz assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tá? E em Salmos 34:4-5 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Vê quanta coisa que tem na Bíblia que fala que a nossa alegria vem do Senhor, não da bebida. E Mateus 11:28-30 também diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeu de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqueles que estão procurando na bebida, né, um conforto, é só ver que Deus Ele que nos proporciona tudo isso, né? É Deus que nos proporciona a paz, Ele nos dá um jugo leve. Então, a gente não precisa de beber para estar buscando tudo isso, né? A gente precisa ter a consciência, né? E entender da palavra, né? Que só Jesus, Ele nos alivia mental e espiritualmente. Então a gente precisa ter essa consciência. Sem que retiremos a responsabilidade humana, Satanás é aquele que desde o Éden vem para roubar, matar e destruir. Está em Jó 10:10. Foi ele o agente pelo qual a humanidade foi afastada do seu Criador, penetrando no caminho da concupiscência, do prazer irresponsável, do egocentrismo amoral que coloca os interesses pessoais numa posição central, o bem-estar do próximo em segundo plano e a vontade de Deus na periferia.
Por esse caminho pavimentado pelo inimigo, o que se desvia para o mal já passaram muitos homens e mulheres consagrados, alguns por descuido próprio, outros por desaviso, mas a maioria por imprudência. Aí eu vou pedir para o Lucas, tá lendo o primeiro, por favor. Noé passou pelo caminho da embriaguez. Mesmo depois de Deus lhe ter concedido o grande privilégio de andar por seus santos caminhos, o prazer passageiro da bebida trouxe uma maldição permanente sobre a sua família. A gente percebe nesse episódio que é o primeiro relato na Bíblia que fala sobre a embriaguez diretamente. Isso eu não sei se de repente foi em decorrência de uma mudança universal em relação ao dilúvio ou algo do tipo, mas a gente percebe que o fato central desse texto aponta os efeitos da embriaguez. E a gente percebe que Noé, ele lançou maldição sobre o próprio filho depois de ter se embriagado. Então a gente percebe que esse fato foi algo que trouxe um dano para a sua própria família. Agora eu vou estar pedindo para o Machado, por favor, tá lendo o número 2. Ló passou pelo caminho da embriaguez. O descuido com a bebida o conduziu à vereda tortuosa e sombria da promiscuidade e do incesto. Acabou engravidando sua filha primogênita. Deveria parar e lamentar, mas com um gole, chama outro gole. Em lugar de buscar a lucidez, preferiu a estupidez. Tornou a beber na noite seguinte e acabou engravidando a filha caçula. A embriaguez levou à perversidade. De fato, a herança dessa insensatez trouxe grande tormento ao povo de Deus, aos moabitas e aos amonitas. Ló teve um problema sério, estava saindo daquela destruição de Sodoma e Gomorra, e eu discordo aqui do autor. A Bíblia diz que as filhas o embriagaram. Elas estavam tão contaminadas com aquele sistema que estava no meio que estava vivendo, que elas então embriagaram o pai e tiveram uma relação de incesto com o pai, e ambas ficaram grávidas. E dali nasceram 2 povos que foram um problema no futuro, que foi os moabitas e os amonitas. Eles sempre tiveram problema com o povo de Israel e com o pecado. Então, completando o que o Machado disse, eu concordo com absolutamente tudo que ele disse. Esse é o caminho mesmo. E eu acrescentaria o seguinte: esse é um dos episódios mais infames da Bíblia. Algumas pessoas tentam argumentar em cima desse episódio, dizendo: olha só, as filhas embriagam os pais, o pai tem relação com o pai, o homem estava bêbado, estava fora de si. E a Bíblia, em momento algum, deixa qualquer indício de que Deus concordou com esse tipo de coisa. Deus ele não concordou com isso. Isso não foi algo planejado por Deus, tanto que, como Machado disse, povos inimigos de Israel surgiram a partir desse fato, né? Então, isso daí acaba sendo um episódio para que nós possamos justamente fazer esse tipo de reflexão. Deus não mandou, elas fizeram por livre e espontânea vontade e deu tudo errado. Ou seja, todo planejado a partir de bebida, a partir de uma falta de uma consciência lúcida, acaba trazendo esse tipo de transtorno, ou pode acabar trazendo esse tipo de transtorno. A gente certamente vai ouvir algumas pessoas aqui que tiveram experiências danosas com o alcoolismo, né? E que vão certamente somar em cima disso. Assim, falando em alcoolismo, né? Existe uma vasta literatura a respeito do alcoolismo, mas a gente aqui vai falar de experiências, né? De questões que a gente vê no dia a dia. Como o pastor Sérgio disse, né? Da questão de Noé, o álcool, diferente do que as pessoas pensam, algumas pessoas pensam, eles bebem para se alegrar, bebem para ter coragem, né? Mas na verdade não é isso. O álcool ele é um depressor cerebral, então ele diminui as atividades cerebrais, né? Então o nível de consciência rebaixa e tudo mais, e algumas coisas, né, ruins, algumas coisas não, várias coisas ruins acontecem a partir disso, né? Por exemplo, o consumo demasiado de álcool, a pessoa consome muito álcool, vai dirigir, né, pode sofrer um acidente, traz morte, muitas coisas acontecem, né?
pessoas que bebem muito também no final de semana, que seja no final de semana, depois tem aquela ressaca, o resultado daquilo que bebeu, né, do mal-estar físico. Aliás, é muito entrelaçado a questão física e psicológica, porque uma leva a outra, né? Então a pessoa bebe, fica mal fisicamente, fica mal psicologicamente, aí no dia seguinte não vai trabalhar, perde aula, então ela só vai tendo prejuízos na vida dela, tanto física, né, quanto social até. Em vários níveis ela vai tendo prejuízos com o uso do álcool, né? Porque o álcool também tem vários níveis também, tem abuso, né, do álcool, tem a dependência, né, que já é um nível mais elevado, e as pessoas geralmente começam bebendo socialmente, né? Acham que não tem problema, é isso, não tem nada a ver, tomar um pouquinho, beber um pouquinho, e começa daí um pouquinho, ela vai e entra num abuso, e entra numa dependência, e aí começa a ter esses resultados ruins na vida dela, tanto em todas as esferas da vida dela. Lembrando, amados, que o álcool traz um grande problema da sociedade. Hoje, 15% dos brasileiros são viciados em álcool. Isso aí é uma proporção de 30 milhões de pessoas. Como policial, eu presenciei cerca de 75% de todo acidente automobilístico tem álcool envolvido. Homicídio, quase 50% tem álcool envolvido. Brigas nem se fala, a maioria por causa de álcool. E ainda tem crente achando que, não, pode beber socialmente, isso aí não está na Bíblia, não é assim, não é bem assim. Amados, por favor, saiam fora disso. Nós não temos necessidade de beber, nós não temos necessidade de usar drogas. Tudo isso veio da parte do diabo para arrebentar com as vidas. Então, eu vou defender porque agora a igreja aprendeu, agora a igreja é moderna. Não tem isso. Para nós cristãos, nós temos que brigar contra isso. Eu conversava com o Lucas ainda há pouco e nós estávamos comentando sobre a situação do mundo. Tudo está se preparando para que o cristianismo venha à falência. Porque a única coisa que impede o anticristo tomar posse é o cristianismo. E a hora que ele falir, e segundo o Brasil vai chegar um momento que vai falir, entre aspas, porque a igreja vai ser registrada da terra, aí o anticristo vai ficar liberado. Então nós não temos que associar com o mundo, nós não temos que aceitar as coisas do mundo, nós temos que brigar contra tudo isto. Obrigado. Ponto 5. Profetas e sacerdotes passaram pelo caminho da embriaguez. Um dos exemplos mais notáveis desse desvio de conduta foi deixado por Nadab e Abiú, filhos de Arão, homens consagrados ao ministério. A Bíblia diz que há quem infira no verso 9 que eles cometeram sua ofensa fatal quando estavam sob influência de bebida inebriante, o que há mais sentido a proibição absoluta aos descendentes de Arão de beberem qualquer bebida fermentada antes de entrarem para seus deveres sagrados do tabernáculo. Eles acabaram consumidos pelo fogo do juízo de Deus. A Bíblia relata sobre sacerdotes e profetas que deram mau testemunho público na hora da ministração, profetizaram tolices e aconselharam erroneamente. Lemos em Isaías 56, versículos 11 e 12, que Deus despreza líderes espirituais que brincam com a bebida. A estrada da bebedeira é extremamente perigosa, apesar de aparentemente ser fascinante e divertida. Por ela transitam aqueles que não se alegram com os caminhos do Senhor e nem estão dispostos a ouvir os conselhos lúcidos de sua palavra, na qual podemos ler em Provérbios 23, 31, 33 e 35. Não se junte com os beberrões nem com os comilões. Por outro lado, não encontramos um único texto bíblico apontando para o consumo de bebida alcoólica como um caminho escolhido por Deus para o bem-estar de seus filhos. Nem encontramos nenhum profeta, apóstolo, evangelista ou pastor estimulando seus ouvintes ou leitores a adotarem essa prática, ainda que moderadamente. Mesmo quando Paulo prescreveu um pouco de vinho para restaurar a saúde de Timóteo, o fez com exceção e não como prática de vida. A Bíblia, ela registra, como nós vimos aqui, muitos fatos de pessoas que bebem, né, sobre a bebida, mas só que ela não apoia. E eu vou ler em Provérbios 23, 31 e 33, que diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, escoa. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará.
Os teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidade. Ou seja, quando diz não olhes para o vinho, não é nem para beber socialmente, não é nem para pegar no vinho para beber, na bebida alcoólica, né? Porque eu vejo porque como o vinho tem, né? Ele contém o álcool, né? Então eu vejo que em geral na bebida alcoólica nem socialmente nós devemos beber, o cristão, assim a Bíblia diz. E agora nós vamos passar para o que nos induz a esse caminho. Existem situações diversas que, quando combinadas, podem servir de estímulos para esse tipo de escapismo. E temos aqui a personalidade. Os traços pessoais somados à experiência de vida pessoal pode levar alguns a se tornarem mais propensos do que outros ao consumo da bebida. E principalmente se faz presente a ansiedade, a imaturidade emocional, a fraqueza diante das frustrações, a autoestima, a culpa e a compulsão. E eu gostaria que a pastora Maria do Carmo falasse sobre isso. E até assim, se tem algum tratamento, alguma coisa, sobre aquelas pessoas que resistem, né, ao tratamento, resistem a se considerar, né, alcoólatras. Se tem algum tipo de tratamento quanto a isso. Assim, existem autores que acreditam nessa questão da personalidade, né? Mas a gente vê que há uma predisposição genética, né? A maioria deles diz que há uma predisposição genética. Então não tem como a gente saber isso de antemão. O ideal é que se evite mesmo, porque à medida que a pessoa começa, né, a fazer o uso do álcool, e isso hoje ainda existe uma consciência maior, por incrível que pareça. Eu me lembro que na minha infância, por exemplo, era comum as crianças beberem em casa, no Natal. Eu mesmo já me embriaguei com 7 anos de idade, passei o dia de Natal lavando roupa, lavando as coisas lá, porque depois passei mal, e assim minha mãe castigou por isso, né? Mas ao mesmo tempo que os pais, depois que viam os filhos embriagados, eles não tinham essa coisa de impedir que tomassem, de orientar, porque eles não tinham essa orientação também. Beber era uma coisa culturalmente aceitável, né? Hoje já existe esclarecimento. Claro que aí a pessoa começa a beber, e começa a beber socialmente por vários motivos, né? Quando eu falo que eles alguns autores não acreditam que seja por causa de conflitos emocionais. Não bebe, não se torna um alcoólatra porque tem conflitos emocionais, não é por aí. A pessoa começa a beber e é claro que isso também vai piorar todas as situações, né? Porque, como eu disse, o álcool ele traz algumas consequências, né, físicas, psicológicas, sociais, e isso só vai piorando os relacionamentos, né, familiares, de trabalho, estudo, e com a quantidade, com o tempo, o álcool ele atinge muito a memória também. Sabe? E algumas coisas em relação à memória, sintomas que tem, né, que aparecem com o uso do álcool, elas podem perdurar e podem ficar fazendo parte da vida da pessoa. Então, quer dizer, vai complicar muito. Normalmente, a pessoa que bebe, que está envolvida, né, com o abuso de álcool, ela não reconhece. Ela acha que não, mas eu consigo, né? E uma das formas da gente identificar que ela está bebendo de uma forma abusiva ou já está dependente, quando ela não consegue parar de beber, ela diz que consegue parar quando ela quer, mas ela não consegue, ou então, já no nível da dependência, quando ela tem crise de abstinência. Ela não bebe, então ela tem crise de abstinência. Então, ela vai beber de novo para não ter aquele mal-estar da crise, né? Que são os tremores, sudorese, agitação, esse tipo de coisa. Então, é muito difícil a própria pessoa buscar um tratamento. Geralmente é a família que reconhece, o apoio da família é muito importante, tá? Porque a questão do alcoolismo não é uma questão assim moral. Às vezes as pessoas acham, é porque não tem vergonha, é porque não quer parar. Tem pessoas que não conseguem mesmo. Algumas pessoas, conheço vários casos que as pessoas que conheceram Jesus foram, né, se envolveram com a palavra de Deus, com as atividades da igreja, e as pessoas se libertaram do álcool. Outras não conseguiram, né? Então, procura sim um apoio, né, um tratamento. Normalmente ele é feito, quando chega no nível da dependência, ele é feito com um psiquiatra,
né, a psicoterapia, que é um psicólogo, e grupos de apoio. Tá? Alguns profissionais consideram a igreja um grupo de apoio, né? Acham que até facilita mesmo o trabalho, e é um trabalho que dá certo, não é necessário internar numa clínica, né? Não são todos os casos que vão para a clínica. Hoje tem muitos casos que conseguem, com um tratamento ambulatorial, resolver. Então, com esse tripé, grupo de apoio, tem os alcoólatras anônimos, que funcionam muito bem, né? Que é em cima é um grupo de pessoas, né? Que todos têm a questão do alcoolismo, e cada um vai ali dando o seu depoimento, o seu testemunho, né? De que conseguiu vencer mais um dia, e um vai apoiando o outro. A gente não sabe exatamente como funciona, né? Porque é reservado, é reunião reservada, tem reunião para as famílias também, mas é um trabalho que também a gente vê que tem um resultado. Tem pessoas que não se adaptam a esse tipo de trabalho também, então procuram outros grupos. Mas, normalmente, quando chega na dependência, é preciso que entre com medicação, aí entra o psiquiatra, que trabalha com a medicação, a psicoterapia, que é onde ele vai falar dos conflitos ali, e a família, que tem um papel super importante nisso tudo, né? Do acolhimento, da compreensão, de estar junto. Agora eu vou estar lendo também sobre a hereditariedade, né? O Hospital das Clínicas de São Paulo, observando 400 jovens dependentes do álcool, concluiu que 70% deles tinham sua história familiar, parentes próximos, pais, mães, tios, avós, com problemas de alcoolismo. Essa é uma entre inúmeras pesquisas realizadas sobre esse tema. Ambiente anterior e cultura. O ambiente familiar e o contexto social em que o indivíduo é criado contribui para o aumento ou redução da possibilidade de ele se tornar um viciado. O contexto familiar não é regra, mas quase sempre os filhos de pais que consomem bebidas alcoólicas também o fazem, mesmo convivendo com os problemas causados pelo vício. Além disso, o problema pode ser perpetuado pelo simples fato da família tentar esconder a verdade, protegendo o viciado de ter que enfrentar as consequências de seu comportamento irresponsável e egoísta. A gente sabe que tem muitos casos, né, que pais acham natural dar bebida para os filhos novos. Acham que aquilo é uma coisa normal porque eles bebem. A cultura, né? É o contexto familiar, todo um contexto do lugar, como ele cresceu, como ele viveu. Então, isso é uma coisa grave, né? Porque ele acha que aquilo vai ser bom, que vai ser bom para a vida dele, que ele vai estar mais homem, né? Vamos colocar dessa forma. E ele está viciando sem perceber o seu filho. Então, isso é algo grave. E nós sabemos que também existem outros contextos, né? Como disse a pastora Maria do Carmo. E eu vou estar passando agora para o Celcinho, nosso amado irmão, para ele estar falando um pouco da história dele, de como a bebida foi inserida na vida dele. Ele vai estar contando um pouco da sua história, que eu acredito que vai ser muito válida para aqueles que estão nos ouvindo. Bom, já foram comentados aqui todos os versículos bíblicos, de personagem bíblico, né, que passou pela vergonha, muitas situações que eles não queriam passar, e através da embriaguez eles chegaram. Mas hoje vai se falar de um personagem que sou eu, e eu herdei muita coisa do meu pai. Meu pai era um alcoólatra, e no alcoolismo dele, ele deixou a gente passar muita miséria, muita coisa ruim, e eu não queria aquilo para minha vida. Quando criança, eu dizia, não quero ser um cachaceiro, e como eu estava comentando aqui antes da aula, ele caía pelas ruas, eu não apanhava, porque em casa ele judiava com a minha mãe, e eu não queria que ele fizesse aquilo, mas eu não sabia que lá na frente a minha história seria a mesma. E eu comecei a beber muito novo, com 14 anos eu comecei a conhecer a bebida, e como foi dito aqui, a mídia, ela estimula para que as pessoas começam a beber, e vai dar uma ênfase financeiramente para aquelas fábricas que vendem, para quem faz a propaganda, e no final, a própria mídia, ela te escracha, te joga no chão. Quantos artistas que se tornou alcoólatra
e a própria mídia que motivou ele a beber veio, mas hoje não está se falando de um artista, está se falando do Celcinho, que não queria ser beberrão, e passou a ser um beberrão, e esse homem que nos fala aqui, ó, com 23 anos, fui internado no Santa Lúcia como louco, e tentei fugir, e fiquei enforcado por um basculhante, preso, e um dos irmãos aqui da igreja aqui, que congrega com a gente, foi lá e me tirou com 23 anos, esse homem que fala aqui, que foi internado numa clínica de louco. E aí, só decadência. Depois, dormia em corredores de hospitais. Eu estou falando para você, querido, que está ouvindo essa escola bíblica e vendo, para que você não brinque com álcool. Eu passei por um corredor de hospital, dormia no chão e o enfermeiro já passou a me conhecer e ele dizia, ó, é cachaça, depois atende, vão começar a atender as urgências. Só como eu estava comentando antes aqui, Deus te leva em lugares, como em São Paulo, dormi ali onde é a Cracolândia, na rua, e um dia eu fui passear com a minha esposa lá e mostrei a ela, diz aí, ó, eu já dormi em uma dessas calçadas aí, não sei qual, mas já passei aqui à noite, 3 dias, bêbado. Essa é a história do álcool. Um homem que Deus não queria nada daquilo para ele, porque Deus não programa isso, como foi falado ali na história de Ló. Deus não programou aquilo para ele e nem programou para mim essa história. E passado um tempo, veio um casamento e também eu consegui destruir tudo, porque o álcool destrói tudo. Ele destruiu mais uma coisa que eu construí com a minha própria mão e ele destruiu tudo. E aí foi passando um tempo, preso, por causa de briga na rua. Eu sou muito forte, eu sempre brigo, que eu briguei 12 vezes, apanhei 11 e empatei uma. Quer dizer, então é uma grande vantagem. Isso é só para ter uma descontração. Então, você vê, não dá para brincar com álcool. Mas só, queridos, que como foi falado aqui, o pastor acabou de falar, que não pode se desistir de uma vida, os familiares e tal. Então aquele homem que andava pelas ruas, pelas calçadas, pelas essas veredas ruins da vida, ele começou a ver que aquilo ali só trazia derrota. E Deus, ele é tão lindo que aonde eu estou hoje, não desse lado aqui, mas do lado de lá, eu conheci um camarada que ele me viu caído ali na Galeria São José, e ele era um advogado, e ele me pegou, me colocou dentro de um táxi, me levou na minha casa, e no outro dia, na loja que eu trabalhava, ele foi lá e disse para mim, poxa, cara, ontem eu te vi numa situação muito crítica, caído ali na Galeria São José, e eu te coloquei dentro do carro e te levei para casa. Tá lembrado? Eu falei, não estou lembrado não, doutor. Ele falou, pois é, mas eu quero te levar num lugar onde você pode parar de beber. E aqui tinha um centro kardecista aqui, e eu vim aqui com ele, onde é a igreja hoje, e quando eu entrei ali, eu vi um ambiente muito estranho. Isso é o álcool que te leva nesses ambientes. Hoje eu jamais quero estar nesses ambientes. Por quê? Porque um dia eu brinquei com aquilo que é mais forte do que eu, que é o alcoolismo. Então que nessa manhã que você está assistindo essa escola bíblica, você possa alertar o Celcinho que hoje canta louvores, ora, não era nada disso não, querido. Ele passou por uma sarjeta da vida de uma família totalmente destruída, né? Quando chegou na igreja, a família já tinha sido destruída, porque ele conseguiu, através do alcoolismo, destruir, né? E quase matou o seu filho, que hoje está com 39 anos, bêbado. Foi comprar um leite, em vez de comprar o leite, tomou todas e deixou o filho cair no meio da rua com 2 anos de idade. E veio lá uma pessoa e parou, que eu nem sei até hoje quem é, e levou para minha casa, porque eu me conhecia, mas poderia hoje estar te contando uma tragédia. Ó, eu também matei meu filho por causa do alcoolismo. Poderia estar contando essa história aqui. Então, só para que você se alerte, cuide, não brinca com álcool. O álcool leva ao caos, destrói tudo aquilo que você às vezes não quer. E eu nunca me arrumei, coloquei um perfume para ir para a rua, para depois ficar caído nas calçadas. Nunca. Eu sempre me programava, sair de casa cheiroso,
ir para a rua, tomar minha cervejinha, tomar minha cachaça, mas para voltar para casa bonito como eu saí, mas muitas vezes eu voltava todo sujo, todo rasgado, porque às vezes brigava ou às vezes, sei lá, rolava pelo chão e eu chegava em casa um verdadeiro traste. E hoje eu estava comentando aqui que eu tenho um molho de chave na mão, que é muitas chaves. Mas quando eu era alcoólatra, nem a chave da minha casa eu tinha. Porque quando eu chegava em casa, o portão estava trancado. E as pessoas que moravam naquela casa olhavam dizendo assim, não abre, porque ele está bêbado e ele vai te bater. E aí eu ficava na rua. Hoje, todos os dias que eu chego aqui, pela manhã, onde eu tenho esse molho de chave, eu digo, Jesus, obrigado que o Senhor me deu chaves que eu nunca imaginava na minha vida de conseguir. Mas através do álcool, querido, muitas derrotas. Casamento destruído, sarjeta, hospitais de louco, derrota na vida que você imaginar, desemprego, desacreditado pela sociedade, um camarada totalmente sem crédito, não tinha um crédito porque um dia me roubou, o álcool me roubou isso. E tudo começando por uma brincadeira, eu fui tomar uma bebida chamada canelinha, ela ligou um licor. E aonde meu pai bebia, eu pedi naquele senhor que era dono daquele bar, eu disse, me dá essa canelinha só um pouquinho, que eu quero experimentar. Ele disse, tu vais se tornar um cachaceiro igual ao seu pai. Eu disse, eu não gosto de cachaceiro. Só que um dia, aquele homem que não queria ser o cachaceiro se tornou um vírus na sociedade. Ninguém, as portas se fecharam de emprego, não tinha emprego mais. Aquele patrão que gostava muito de mim, um dia ele disse, cara, eu tenho que te mandar embora porque eu não posso deixar você bebendo em horário de trabalho. E você tem bebido, os clientes têm reclamado, e aí só derrota. Mas existe uma solução, querido. Existe um Deus que hoje eu falo isso com todo amor, porque eu sei que Ele existe. Eu tenho sentido Ele na minha vida. Ele tem me restaurado. É claro que eu só contei derrota, mas se eu te contar as vitórias também, depois que eu aceitei e peguei na mão desse Senhor, tenho vários, que um dia eu vou ter a oportunidade de falar para todos vocês, quando estiver ali na igreja, para dar um grande testemunho, o que Deus fez na minha vida. Mas hoje nós estamos falando de derrota, o que o álcool é capaz. Nós vimos alguns exemplos aqui de Ló, né? Nós vimos um exemplo de Noé, que foi um homem extremamente importante para Deus, mas brincou com o alcoolismo, deixou maldição para sua família. Então nós temos exemplo. A bebida, ela não escolhe quem ela vai derrubar. Pode ser do empresário até o cara mais simples. Brincou com a bebida, ela joga no chão. Grandes líderes, homens de Deus, se perderam porque brincaram às vezes com a bebida. Nós vemos na Bíblia homens que tinham seu pai como um sacerdote, um homem de Deus. Aqueles homens foram fulminados por Deus porque brincou, né? Se embriagaram e começaram a fazer coisas que não agradou o Senhor. Então que nessa manhã você pode estar olhando que hoje o Celcinho que está aqui hoje, que faz a limpeza, que brinca, mas um dia lá atrás ele foi assolado pela bebida, arrebentado de todas as áreas que você imaginar. Que nessa manhã você possa estar desfrutando dessa grande lição, não pela minha vida, mas um alerta, porque eu estou vivo aqui no meio de vocês e de repente ninguém conhece a minha história, vai passar a conhecer hoje muitos que estão chegando. Muitos conhecem, mas muitos não. Eu tenho uma passagem ruim na minha vida. Um dia eu estava dentro de um botequim e estava fechando o botequim, tinha uma lata de lixo por lá de fora, e aquele dono da lata de lixo me pegou pelo braço, me jogou lá para fora e pegou a lata de lixo e botou para dentro. Quer dizer, eu naquele momento eu valia menos do que aquela lata de lixo. Muitas vezes o alcoolismo vai fazer isso com o homem.
ele vai desvalorizar ele o mais que ele puder. Mas o Senhor te valoriza da maior maneira possível. E que nessa manhã você possa estar refletindo se você tem ou não brincado com a bebida. Eu tomo só um vinho na hora do almoço, cuidado. Eu sou crente, mas eu gosto de tomar um licor, cuidado. Porque esse licor, esse vinho, ele pode crescer, porque o alcoolismo ele é progressivo. Ele vai cada dia. Eu não comecei bebendo, querido, que nem eu bebia depois um barril de cachaça, não. Mas eu comecei a beber um licor. E aquele licor me levou a lugares que eu nunca queria ir. Foi uma delegacia, de poder chegar lá na delegacia, e o detetive, eu penso até que é o Machado que mandou fazer aquilo. Mas aquele detetive mandou eu ler bem alto. Olha, lê alto. Lê alto. O que você tinha que fazer aqui hoje? Tinha que comparecer tal hora, tal dia, tal horário. Então, você não veio por quê? Poderia te deixar preso aí. Foi o que aquele detetive disse para mim. Então, que você possa evitar de estar dentro de uma delegacia, de ser colocado como um zero à esquerda na sociedade. Eu quero te alertar nessa manhã. Amém? Então, só complementando, aproveitando o testemunho do Celso, hoje dentro da igreja existe uma corrente muito forte que defende a questão de se beber socialmente. E essa corrente acaba usando argumentos bíblicos. O favorito é a transformação da água em vinho, né? Se desconsidera completamente o contexto em que aquilo aconteceu, tanto a cultura judaica quanto o contexto de uma festa de casamento da ocasião. Mas, de qualquer forma, eu poderia dizer que não há um argumento bíblico mesmo que diga que beber seja pecado. Se você beber um gole de vinho, um gole de cerveja, você vai para o inferno, isso é pecado. Não, eu não tenho argumento para dizer isso. Agora, eu tenho todos os argumentos do mundo para dizer que é absolutamente inconveniente, que não edifica em nada. E eu diria, inclusive, que as pessoas que defendem a ideia do beber socialmente dentro da igreja, elas estão sendo egoístas, porque elas podem não ter problema com o alcoolismo, mas elas não protegem a vida das pessoas que estão dentro da igreja e que um dia tiveram problema de alcoolismo. E a Bíblia diz que nós precisamos zelar pelos nossos irmãos. Paulo chegou a dizer que se o comer carne escandalizaria um irmão, ele nunca mais comeria carne. Então eu até me remeteria outra vez para o que o Machado falou ainda há pouco, que o cristianismo hoje está se enfraquecendo a cada dia. Nós temos perdido a essência, porque hoje tudo pode, tudo é válido. E a gente acaba entrando por um caminho de inconveniência em prol da liberdade que nós temos. Afinal de contas, alguns argumentam, todas as coisas me são lícitas. É verdade, embora nem todas convenha, né? Então, assim, fica o alerta. A bebida só serve para levar à tragédia. Eu tenho tido muitos embates com pessoas que querem casar e querem que eu faça o casamento, que depois da cerimônia será na festa regada muita cerveja, muitas bebidas alcoólicas. E eu me recuso a fazer, e tenho que justificar. O pior é isso, eu ainda tenho que me justificar com as pessoas por que eu não faço. Por que eu não vou fazer um casamento religioso que depois tudo que eu acabei de dizer ali na cerimônia vai ser jogado fora, não é? Então, assim, eu ainda tenho que me justificar sobre isso. Então, eu me justifico justamente em questões, em testemunhos como o do Celso. E como de tantos outros, né? A bebida só traz desgraça. Eu não conheço testemunhos de pessoas que beberam e depois se tornaram melhores. E nós estamos no Evangelho justamente porque queremos buscar ser pessoas melhores, pessoas de luz, pessoas de testemunho. E o alcoolismo definitivamente não contribui para nada disso. O governo gasta mais recursos na tentativa de reverter problemas causados pelo alcoolismo do que arrecada de impostos com a venda de bebidas alcoólicas. O álcool provoca demência, câncer, cirrose, gastrite, síndrome fetal, distúrbios no coração, impotência sexual, epilepsia, alucinações e outros males, né? Muitos males acontecem. Então, como foi dito aqui, no decorrer de todo esse tempo. E então, se a gente parar para pensar quantos
Se a gente chegar no hospital, na parte da ortopedia, quantos pacientes estão ali por causa de acidentes e que foram promovidos em função do uso do álcool, né? Então, quantas coisas, como foi dito também, desajustes familiares, pessoas que perdem trabalho, perdem oportunidades na vida por causa do uso exagerado, né, ou inapropriado do álcool. Eu, também voltando à fala do pastor Sérgio, vou até deixar aqui para depois ler na referência do que ele falou ali, quando Paulo fala do cuidado com os irmãos, em 1 Coríntios 8, do 9 ao 13. Assim, um testemunho pessoal. Eu me converti em fevereiro de 92, há 28 anos atrás, me batizei em abril de 92, mas as pessoas com quem eu me relacionava, as pessoas que cuidavam de mim, né, que na época assim, me discipulavam, elas bebiam normalmente. Eram pessoas que exerciam cargo de liderança na igreja e eu ia lá, almoçava com eles e tomava vinho normalmente. E eu achava muito bom, porque eu estava numa igreja, num lugar que eu gostava muito, pessoas que eu amava, fui muito bem acolhida. E eu tomei uma decisão de servir a Cristo e pronto, eu entreguei minha vida para Jesus há 28 anos atrás. E estava muito bom. Na época eu tinha conflitos no casamento, meu marido se converteu depois de mim, então a bebida acabava sendo um instrumento para tentar, né, no nosso entendimento, né, para trazer um relaxamento, para que a gente pudesse se relacionar melhor, até intimamente, e eu continuei bebendo. E eu achava que era normal, eu achava que era muito bom. Um dia, mas eu sempre assim, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E esse texto que o pastor Sérgio citou, né, era muito forte e é em mim, né? Quando o apóstolo Paulo fala de tudo que nós fazemos, né? Nós fazemos para Cristo, por Cristo. Então, eu sou testemunho de Cristo, onde quer que eu vá, em qualquer situação. E um dia, a nossa igreja era eu frequentava uma igreja lá em Olaria, e nós estávamos num aniversário, naquela época eu filmava os aniversários, no final colocava aquela fita na televisão, todo mundo assistia. Num determinado momento ofereceram, eu já era batizada, eu frequentava a igreja e tudo e achava normal beber, porque eu via meus líderes bebendo. Aqueles líderes ali não eram a liderança da igreja, não, mas as pessoas que me acompanhavam. E naquele dia eu estava com a minha sogra num quarto lá, alguém ofereceu uma cerveja, eu nem gostava de cerveja, tá? Eu bebia porque todo mundo bebia, eu gostava mesmo, era da canelinha, das bebidas doces, né? Que o Celso falou, martini, essas coisas, eu gostava dessas bebidas, nunca gostei de... Eu bebia os uísques que o meu marido comprava, eu bebia com Coca-Cola, porque eu não gostava de uísque puro, então eu tinha essas coisas, né? A gente faz isso muito também para agradar o outro, né? Muitas pessoas bebem em função do outro. E era isso que eu fazia. Naquela hora eu estava ali com a minha sogra, sabe? Um golinho só não vai fazer mal, eu tomei. Passou alguém filmando exatamente naquela hora. Quando colocaram na televisão, que estavam todos na sala, com 50 pessoas, uma pessoa diz assim, mas eu tenho que passar naquela igreja ali perto do Cavalo Preto e dizer para aquele pastor que tem que cuidar dessa ovelhinha, porque a ovelhinha dele está bebendo. Quando ela falou aquilo, eu era assim uma pessoa meio explosiva, né? Me deu uma vontade de falar alguma coisa na hora, veio, subiu, sabe? Meu rosto ficou quente, mas na mesma hora eu engoli e eu falei em pensamento para Deus, Jesus, me perdoa. Nunca mais eu ponho um gole de bebida alcoólica na minha boca, porque eu não vou envergonhar o teu nome. E nunca mais eu coloquei um gole de bebida na boca. Então, assim, naquele momento foi uma decisão minha em função da palavra de Deus, não é? E eu levo isso para mim. Quando alguém pergunta, podem me achar radical, né? A pergunta, né, é se deve ou não o cristão beber socialmente. A minha posição para mim foi essa, né? Podem até liberar, né? Pode ser lícito, mas não me convém. Então, mesmo porque quando eu bebia, se eu tomasse uma dose, duas de qualquer bebida, eu ficava mais relaxada, bambeava as pernas, eu começava a rir demais, eu começava a ser inconveniente. Então, assim, eu quero servir a Deus com toda a consciência que eu tenho, né? E eu não preciso, como foi falado aí, nós não precisamos de artifícios, né? Porque a nossa alegria vem do Senhor. Então, o meu testemunho foi esse, sabe? Foi alguém, Deus usou alguém que nem era da igreja nem nada para dizer para mim, né? Para fazer aquela relação com a palavra dele. Então, esse cuidado que o Sérgio falou, né? Nós precisamos entender que as pessoas olham para nós.
né? E nós falamos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Então hoje nós estamos vendo grandes testemunhos, né, de pessoas que passaram por alguns momentos assim com álcool, mas que graças a Deus reconhece que nada não traz nenhuma alegria pra gente, né? Eu vou estar lendo um texto aqui. Talvez o grande problema para muitos cristãos não seja o consumo exagerado, mas a crença de que beber moderadamente não prejudica ninguém. No entanto, estudos apontam para o fato de que 19,5% da população mundial comprovadamente possuem uma predisposição genética para alcoolismo, como foi falado aqui hoje, né? Por isso, meus irmãos, o melhor a fazer é evitar o álcool. Lá em 1 Pedro 5,8, depois se quiserem ler, fala, né? E o tópico 3, ao fracasso espiritual. Ou não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem bêbados herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Veja que o vício alcoólico, seja ele biológico ou provocado por desequilíbrio emocional, está alistado entre as injustiças que impedem a salvação. Deus fez do nosso corpo um templo para a sua habitação, de maneira que aquilo que fizermos com o nosso corpo afetará diretamente a nossa espiritualidade. Por isso Paulo disse, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Eu vou estar falando aqui do momento que nós passamos, eu e meu marido, a minha família, com um dos meus filhos, que ele cresceu, né, no Evangelho desde os 4 anos, foi quando a gente se converteu, e ele teve um momento da vida dele que ele partiu para o álcool, ele estando na igreja, mas alguns amigos, né, que o chamaram aquela coisa de beber socialmente, e ele começou a ingerir o álcool e começou a beber, e nisso ele começou a já ficar mais embriagado. E eu e o meu marido, a gente ficava muito triste com aquela situação, ele saía, aí completamente se afastou da igreja, né? Mas tinha o temor de Deus. E muitas vezes ele saía para bailes e chegava 2, 3 horas da manhã, e meu coração muito aflitivo, ficava muito aflito, em todo momento mandando mensagens. E nós decidimos, eu e meu esposo, em não ficarmos ali falando o tempo todo com ele. A gente decidiu orar, a gente decidiu colocar para Deus aquela situação. Porque, assim, era um momento de aflição nosso, ver o nosso filho sair, sabendo que aquilo era errado, e para se embriagar com os amigos, que assim diziam. Mas como lá na palavra de Deus, em Provérbios 22, 6 diz, instrui o seu filho no caminho em que deve andar, e ele, quando envelhecer, não desviará dele. Então ele tinha o temor de Deus. E eu, resumindo agora, eu vou falar sobre um fato que foi no Carnaval de 2000, e eu não lembro agora o ano, mas que ele falou que ia pular o Carnaval, e todas as noites. E no primeiro dia que ele saiu, que ele falou que ia para o Carnaval, nós chamamos ele, oramos, o meu marido falou para ele, meu filho, você vê Jesus lá? Se você vê Jesus lá, você fica lá. Mas se você não vê, você volta para casa. E assim todos os dias que ele saía, a gente orava por ele. E no último dia que eu estava até no hospital com meu outro filho, mas mesmo assim eu estava lá em oração com meu filho. E havia falado com ele 2 horas e 18 minutos. A última vez que eu falei com o meu filho, ele estava bem. Ele falou, mãe, eu já vou para casa. E logo depois eu não tive, porque eu sou aquela mãe que fica ligando, mandando mensagem todo o tempo. Quero saber onde está, quero saber como está. E ele não me deu mais resposta, o telefone completamente desligado. E eu fiquei naquela aflição. E o pai em casa, a mesma coisa. E o meu esposo, ele foi, ajoelhou, orou e falou para Deus.
Senhor, traz o meu filho como ele estiver, mas traz ele vivo, que ele venha para casa vivo. Amados, eu falo isso, e ele chegou em casa. Chegou, era umas 4 e pouco, se não me engano, da manhã, só com a bermuda, sem camisa, todo sujo, sem carteira, sem dinheiro, sem celular, descalço, que não sabe nem como chegou. E logo depois o pai falou para ele: olha, meu filho, você vai tomar um banho e nós vamos levar você para o retiro da igreja. E assim foi. Ele tomou o banho e nós o levamos para o retiro da igreja. E lá ele ouviu uma palavra que o impactou e que ele retornou para Jesus. Eu falo isso, amados, porque nós que somos cristãos, a gente corre o risco de termos os nossos filhos saindo com amigos que não são da igreja e começarem a ingerir o álcool. Só que a gente não pode desistir deles. E muitas vezes, eu acredito que até mesmo dentro da psicologia ela pode me confirmar, nós não podemos ficar ali, meu filho, você não vai brigar, você vai gerar um momento de confusão, um momento de afastamento do seu filho. Então você tem que fazer o contrário. Você que é cristão, ora pelo seu filho, entrega para Deus e confia, porque eu tenho certeza que ele vai fazer, como ele fez com o nosso filho. E graças a Deus, ele não coloca uma gota de álcool mais na boca. Então, quer dizer, aquilo não fez falta para ele. Ele estava num momento de, vamos colocar assim, de rebeldia, mas que Deus resgatou, porque ele tinha a palavra de Deus no coração, ele sabia que aquele lugar, ali não tinha Jesus, né? Ele tinha que estar no lugar onde tinha Jesus, que foi o que o pai tinha falado para ele. Meu filho, se lá você encontrar Jesus, você fica lá. Mas Jesus não está lá. Lá é a bagunça. Jesus está no nosso coração. Então ele reconheceu que ele estava errado e hoje ele é uma bênção. Eu falo isso porque muitas mães passam por esses momentos de aflição, então a gente precisa dar o testemunho, mais um testemunho nessa manhã. E eu vou pedir, Michele, por favor, para ler a conclusão. Vamos à conclusão. Ainda que haja aparente abertura em algumas passagens bíblicas, ainda que a medicina possa recomendar o uso moderado do vinho, ainda que a cultura nos dê total liberdade para desfrutar dos prazeres da bebida, parece-nos que o bom senso cristão nos leva em paz ao caminho da abstinência, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Depois de tudo aqui que foi falado, eu só tenho a desejar um bom domingo, não tem mais nada a acrescentar. Nós tivemos o Celcinho contando a experiência dele, eu já sabia algo, fiquei olhando para a Jaque surpresa porque eu não conhecia a história e quanto que o testemunho ele enriquece e ele abençoa nossas vidas para que a gente não pague para ver, para que a gente não enrede por caminhos que possam ser destrutivos na nossa vida e na nossa família. Também podemos ouvir a pastora Maria do Carmo, que é psicóloga, que trouxe o lado espiritual, o testemunho e também o lado clínico desse transtorno. Então, meus irmãos, que nós possamos não só conhecer a palavra de Deus, mas praticar tudo que aqui nela está, porque ela é viva, ela é eficaz e ela nos abençoa tremendamente se assim a gente fizer uso em nossa vida, se a gente quiser praticá-la. Que Deus abençoe, um excelente domingo a todos vocês e muito obrigado a todos vocês que estão aqui, que colaboraram, enriqueceram com essa aula.